Saravá Umbanda, eu sou Mãe Silvia de Oxum, da tenda de Umbanda Amor e Caridade, que está localizada na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. Hoje inicio uma série de vídeos em que pretendo compartilhar algumas reflexões que faço dentro da religião, na relação com a espiritualidade e com as pessoas que estão ao meu redor. Desde já, coloco que não tenho intenção de ofender, denegrir, comparar, julgar qualquer pessoa, situação ou aspecto que possa aparecer em meus vídeos. Então, se aquele que te orienta disser que eu estou errada e ele está certo, então eu estou errada. Acima de tudo, confie na espiritualidade que te guia e que te orienta e que fez com que você chegasse até aqui. Silencie os seus pensamentos e sinta. Bom, para iniciarmos o nosso bate-papo, trouxe para vocês uma pergunta que faço de tempos em tempos e tiro as minhas próprias conclusões. Hoje trago essas contribuições para que vocês também possam fazer esse processo. A religião liberta ou aprisiona? Eu, na minha rede de amigos, tenho muitos em que entendem que a religião mais aprisiona do que liberta. Fora aqueles, obviamente, que estão dentro da Umbanda, da religião em que eu professo. Mas a grande maioria entende como uma questão em que faz com que o ser humano se coloque numa posição inferior, em que tem alguém que manda e que o outro obedece. Entende que a religião contribui para que possamos carregar sentimentos de culpa, de que estamos fazendo algo errado, de que não somos merecedores de ter isso ou aquilo, ou de ser isso ou aquilo. Então, esse tema ele vai mexer com vários conceitos que ao longo da humanidade fomos construindo e ficaram no nosso consciente e inconsciente. Para iniciar o nosso bate-papo, eu escolhi esse texto que eu vi no Facebook, numa página de umbandistas, em que faz a relação entre religião e espiritualidade. Ela foi escrita por um padre jesuíta, que também foi filósofo, teólogo, paleontólogo, e viveu entre 1881 e 1955. Ele se chama Pierre Teilhard de Chardin. Na época, o nosso amigo Pierre tentou fazer a relação entre a teologia e a ciência. Imagina o bafafá que deu. E até hoje esse texto ele serve para muitas reflexões nessa relação que ele estabeleceu. Então eu vou fazer a leitura aqui com vocês. A religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade é apenas uma. A religião é para os homens que dormem. A espiritualidade é para os que estão despertos. A religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. A espiritualidade é para os que prestam atenção em sua voz interior. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas. A espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo. A religião ameaça e amedronta. A espiritualidade lhe dá paz interior. A religião fala de pecado e de culpa. A espiritualidade lhe diz, aprenda com o erro. A religião reprime tudo, te faz falso. A espiritualidade transcende tudo, te faz verdadeiro. Então, apesar desse texto ter sido escrito naquele período, nós podemos ver que muita coisa ainda acontece nos dias de hoje. Nós temos várias situações
e várias pessoas, né, que dizem que a religião, ela incute, ela coloca dentro da gente esse sentimento de medo, de pecado, de culpa, de céu, de inferno, de que Deus só vai salvar uns e vai deixar outros. E isso vai construindo dentro da gente um sentimento de um Deus que, pelo menos para mim, não faz muito sentido. Dentro de mim, quando eu escuto, né, as pessoas dizendo Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus orienta, Deus acolhe, Deus é paciente, ter essa ideia, essa imagem de que Ele vai nos castigar se eu fizer isso, eu vou fazer aquilo, que Ele não vai mais me amar se eu fizer isso ou aquilo, é como se eu estivesse dizendo que Deus é como nós seres humanos, porque nós seres humanos somos assim, né? Na condição que nós temos hoje, quando uma pessoa deixa de fazer aquilo que a gente quer que ela faça, mesmo que ela deixe de fazer porque ela não quer, nós nos sentimos no direito de dizer que não mais amamos, de ficar irritados, de tratar a pessoa mal, de nos afastar. Então, para mim, na relação que eu estabeleço com Deus, sendo Ele com todas essas características que as pessoas falam e que eu sinto dentro de mim, Deus não poderia ter criado uma única religião, porque senão somente algumas pessoas iam se identificar com essa religião, porque todos nós somos seres humanos, mas somos diferentes, temos diferentes entendimentos sobre a vida, sobre o que nós somos, para onde vamos, da onde viemos, o que vai acontecer com a gente. Então, como poderia existir somente uma religião que vai fazer com que a gente chegue próximo a Deus? E aí eu venho para um outro conceito que eu também penso muito. A religião, ela foi criada pelos homens por uma necessidade, uma busca de uma forma de se relacionar com Deus, de uma forma organizada, seja lá qual a forma que seja. E quando o nosso querido amigo Pierre coloca que a espiritualidade é apenas uma, é assim que eu enxergo Deus, que pode assumir vários nomes, pode assumir o nome de Zambi, o nome de Jeová, de Maomé, de Oxalá, enfim, os vários nomes que nós temos de Buda. Mas no meu entendimento, Deus é um só para todos nós. E Ele permite que existam essas diferentes formas de chegar a Deus, para que cada filho sinta esse amor que ele tem, que é independente da forma como nós lidamos e sentimos para com ele. E eu queria colocar que a religião, ela pode sim ser ameaçadora, incutir esse sentimento de culpa, de pecado, mas ela também pode fazer com que você perceba que tem esses sentimentos dentro de si e consiga ir trabalhando para que esse sentimento ele se torne, na verdade, o arrependimento para modificação interior. E aí você se liberta desse sentimento que você tem. Para isso é necessário um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de entender a sua condição aqui na Terra. E que muitos de nós não queremos, porque dá trabalho, porque dói. Mas, em algum momento da nossa caminhada na vida eterna, nós vamos chegar nesse ponto em que teremos que fazer a lição de casa.
E aí eu falo que nós teremos que fazer porque nós sentiremos essa necessidade. Não que alguém vai falar para você que você tem que fazer ou deixar de fazer. Não que alguém vai te obrigar a ser ou estar onde você não quer ser e estar. Você mesmo é uma das leis divinas, a evolução. Não tem como você fugir de você crescer e amadurecer. Porque a partir do momento em que você vai desenvolvendo essas características da maturidade, você também começa a compreender que o mundo não gira ao seu redor, que existem outras pessoas e que essas pessoas também têm dores, também têm necessidades, também estão na mesma caminhada que você, só que numa diferente forma, num diferente ponto dessa caminhada. Então, o nosso próprio espírito vai pedindo para que a gente faça essa mudança. E a vida, eu sempre digo que a vida, ela vai dando sinais. Pequenos no início, talvez até insignificantes aos olhos de algumas pessoas, mas à medida em que nós não percebemos como a vida tem comunicado com a gente, esses sinais eles vão se tornando grandes proporções. E a partir desses momentos, geralmente, quando a gente está na dor, é que a gente começa a pensar sobre as grandes questões da vida. Mas vamos lá, continuando o texto. A religião não é Deus, a espiritualidade é tudo e, portanto, é Deus. A religião não indaga e nem questiona, a espiritualidade questiona tudo. A religião é humana, é uma organização com regras. A espiritualidade é divina, sem regras. A religião é causa de divisões, a espiritualidade é causa de união. A religião lhe busca para que acredite. A espiritualidade você tem que buscá-la. A religião segue os preceitos de um livro sagrado. A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. Mais uma vez, nosso amigo Pierre vai colocando esses dois conceitos como sendo contraditórios, como se eles não pudessem, caminhar um com o outro, porque era assim que acontecia naquela época. E também, ainda hoje, existem lugares em que a gente vê isso, as duas coisas como que se elas não pudessem caminhar juntas. Mas eu entendo que depende de como você se relaciona, depende de como você se posiciona dentro da religião e nessa relação com a espiritualidade. Como eu disse para vocês, ele também já via que a religião ela é humana, E por isso que em todos os lugares nós não vamos encontrar uma casa perfeita. Não vamos encontrar um terreiro em que nos agrade em tudo. E não tem que agradar. A gente tem que tirar da nossa cabeça de que o terreiro tem que ser do jeito que a gente quer. Porque nem mesmo nós que somos dirigentes à frente de uma casa, o terreiro é do jeito que a gente quer. Na maior parte das vezes, na grande maioria, nós só executamos aquilo que a espiritualidade nos coloca, porque ela tem mais condição de orientar, porque ela enxerga mais coisa. E eu vou aprendendo a entender, aceitar, confiar nessa espiritualidade que me acompanha, que são trabalhadores que foram ali colocados para me ajudar na minha evolução e também estão se ajudando, porque a partir do momento que eles vêm aqui na Terra para escutar, para consolar, para orientar, para puxar a orelha, eles também vão fazendo as reflexões dentro deles, vão entendendo o que ainda dói dentro deles, o que eles já conseguem lidar melhor. E isso vai fazendo com que todos sejam beneficiados. E por isso que eu falo para que a gente confie
na espiritualidade que fez com que a gente chegasse onde a gente está. Porque é ela que vai nos guiar, é ela que vai nos orientar. E aí tem gente que pode falar assim, tá, mas Silvia, então você está me dizendo que eu tenho que confiar em algo que é fora de mim? Não, não é isso. Quando eu falo espiritualidade, é aquela que está dentro de você. Você carrega dentro de você a centelha divina, uma parte de Deus. Você é criação de Deus. Você tem uma potência enorme dentro de você. Talvez você não enxergue isso, você não sinta isso, porque a maior parte do tempo nós estamos iludidos com as questões do dia a dia, com as necessidades que nós buscamos saciar nesse convívio aqui na Terra. E esquecemos de nos escutar, de nos observar, de entender o que estamos sentindo, ou de simplesmente se permitir sentir. E por causa disso é que nós temos aqui, nosso amigo falando, a religião é causa de divisões, a espiritualidade é causa de união. Nós vemos ainda muitas pessoas que pelo nome da religião acabam criando guerras, se matando, tendo atos agressivos, violentos, destruindo terreiros, destruindo imagens, destruindo, agredindo, ofendendo, tendo atos de violência. Isso tudo só me faz enxergar o quanto que ainda precisamos caminhar, não só a pessoa que teve o ato violento, mas nós também. Porque se não tivéssemos que aprender a lidar com tudo isso, meu amigo, com certeza não estaríamos mais aqui. Ou com certeza não nos irritaríamos tanto. Com certeza não iríamos querer revidar. Com certeza não teríamos pessoas buscando terreiros para fazer a maldade. Não teríamos pessoas em terreiros fazendo maldade para os outros. Então, a religião, ela pode ser um caminho para se relacionar com a espiritualidade e aí para se relacionar com Deus, mas pode ser também um caminho em que a pessoa fale que é de determinada religião e, na verdade, ela não está colocando em prática aquilo que é ensinado dentro da religião. Tem uma frase que eu gosto bastante, que obviamente eu não vou lembrar, o nome da pessoa que escreveu, quem compartilhou quando eu vi, porque eu sou péssima com essas coisas. Mas ela dizia assim, que quando eu começo a olhar para a religião do outro, a julgar a religião do outro, a fazer para o outro aquilo que eu não gostaria, que fizesse para mim, eu, na verdade, tenho que rever a minha relação com a minha religião, porque ela não está fazendo o efeito que ela deveria fazer, Esse é o ensinamento que eu vejo por trás dessa frase. Vocês já devem ter visto isso. Enfim, vamos lá. A religião se alimenta do medo. A espiritualidade se alimenta na confiança e na fé. A religião faz viver no pensamento. A espiritualidade faz viver na consciência. A religião se ocupa com fazer. A espiritualidade se ocupa com ser. A religião alimenta o ego. A espiritualidade nos faz transcender. A religião nos faz renunciar ao mundo. A espiritualidade nos faz viver em Deus, não renunciar a Ele. A religião é a adoração. A espiritualidade é meditação. Eu vou trazer aqui, primeiro, essa questão aqui, que vai falar que a religião se ocupa com fazer. Nós aqui dentro da casa, que é um terreiro de Umbanda, temos diferentes rituais e utilizamos de ervas, de fumo, de bebida,
de velas, de flores, frutas, comidas, outros materiais, né, que são feitos para usos, né, nesses rituais. E a cada vez que nós vamos nos relacionar, seja com um orixá, com um guia, com Deus, além da oração, nós também temos o costume de utilizar esses materiais, que eu chamo de instrumentos, né? E eu sempre explico para todos os filhos e para quem quer que seja, de que esses materiais é como se a gente quisesse colocar no concreto aquilo que a gente não consegue pegar, sentir. Porque a oração, o pensamento, ele é muito abstrato. E às vezes, quando a gente vai fazer uma oração e está muito atordoado, a gente não consegue se concentrar, porque na nossa cabeça só vem o problema que a gente está. Então, dentro da nossa religião, nós temos esses outros instrumentos que vão fazer com que eu olhe para aquilo que está ali na minha mão, que vão fazer com que eu vá cantando, né? Vá fazendo oração, vá pensando sobre o objetivo que eu tenho em fazer aquela oração. Mas tudo isso não é por necessidade dos guias, da espiritualidade, dos orixás, de Deus, não. É pela necessidade do ser humano, né? É porque nós precisamos ainda de poder pegar, de poder ver, de poder escutar, para acreditar que existe. Então, por isso, né, nosso amigo Pierre, na época, ele falava da religião que ele professava, mas eu trago aqui para a religião que eu professo, né, que é a Umbanda. Nós nos ocupamos, sim, em fazer os rituais, em fazer os cantos, em saudar cada orixá, cada guia, em fazer as festas, as oferendas, em acender vela, enfim. Mas isso é para que nós possamos nos concentrar, nós possamos acalmar o nosso pensamento, o nosso coração, para que assim possamos elevar as nossas vibrações e nos conectar com essa espiritualidade amiga. E aí sim, de tanto que a gente faz e repete, isso vai se tornando parte da gente. A gente vai conseguindo transferir isso para o nosso dia a dia. E quando a gente percebe, nós estamos sendo e fazendo aquilo que tanto escutamos dos nossos amigos, companheiros, que são nossos protetores. Então, eu penso que nessa condição que nós temos, ainda precisamos da religião. Estamos seguindo por um caminho de fazer essa relação com a espiritualidade, de buscar essa espiritualidade. E outro item que vem na sequência, a religião alimenta o ego. Em quantos lugares nós vemos as pessoas darem vazão para esse ego, para essa vaidade. Mas é porque a religião fomenta isso? Ou porque a pessoa já é isso e ela dá vazão, ela se sente no direito, no lugar de fazer isso? Fica, então, uma reflexão para nós fazermos. A religião sonha com a glória e com o paraíso. A espiritualidade nos faz viver a glória e o paraíso aqui e agora. A religião vive no passado e no futuro. A espiritualidade vive no presente. A religião clausura nossa memória. A espiritualidade
liberta a nossa consciência. A religião crê na vida eterna. A espiritualidade nos faz consciente da vida eterna. A religião promete para depois da morte. A espiritualidade é encontrar Deus em nosso interior durante a vida. Olha que lindo que o nosso amigo Pierre colocou para a gente. A espiritualidade é encontrar Deus em nosso interior durante a vida. Muito bem. Você já ouviu aquela frase que quando nós não sabemos para onde ir, qualquer caminho serve? Pois bem, a religião ela vai nos orientando do antes, do durante e o depois. Eu falo que eu me afino muito com a doutrina do espiritismo, a doutrina espírita, pois ela vai trazendo conceitos que a gente acaba desenvolvendo uma fé raciocinada. Ou seja, a gente questiona tudo e busca entender o quanto que aquilo faz sentido. Para algumas pessoas, o que a doutrina traz, ela limita, mas para mim, eu sinto aquilo como uma verdade muito forte dentro de mim. E isso faz com que eu consiga ter consciência de mim mesma e vá me libertando daquilo que eu carrego, né? Como prisão, como peso na minha caminhada. Eu sabendo para onde vou, eu consigo entender de que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, tudo aquilo que eu faço no aqui e agora, ela vai causar uma reação no futuro. Ah, Silvia, então quer dizer, se eu planto semente de goiaba e eu cultivo, eu podo, eu dou água, né? Lá para frente eu vou ter uma goiabeira. Não adianta eu plantar semente, né, de alho, nem sei se é assim que se faz o cultivo, e esperar que dê cebola, porque não vai dar cebola, ou melhor, não vai dar alho. Então, eu vejo a religião como uma forma de ir trazendo para mim algumas questões que eu não considero quando eu vivo na materialidade sem pensar sobre o que vai acontecer depois da morte, da onde que eu vim, por que eu tenho a vida que eu tenho, por que eu tenho a vida, eu vim com a família que eu vim, por que eu fui pobre ou rica, por que eu tenho deficiência e os outros não têm, porque tudo numa perspectiva desse Deus que eu coloquei para vocês, de que Ele é justo, misericordioso, amoroso, que olha por nós, que cuida, que orienta, que tem paciência. Não só comigo, com todos aqueles que estão ao meu redor e com todos aqueles que a gente nem tem consciência, que habitam perto da gente, nesse plano, em outros planos, enfim. Então, quando ele fala lá em cima, né? A religião sonha com a glória e com o paraíso, né? São conceitos humanos, né? Eram conceitos utilizados para que as pessoas deixassem de fazer coisas para prejudicar os outros, né? Que acabavam prejudicando a si mesmas depois, enfim. Era assim que a gente funcionava, é assim que algumas pessoas ainda funcionam, né? Para que elas possam conter os instintos, né? Mais profundos do seu ser, elas ainda precisam ser tratadas dessa forma, porque elas buscam isso para elas. Não porque alguém impõe isso, não, elas buscam. Porque cada um que vai até uma casa é porque ela quis. Ninguém vai até a casa de ninguém e obriga ninguém a ir para uma religião. Ninguém faz isso, né?
Mesmo os nossos irmãos que vão bater de porta em porta para falar sobre Deus, nós temos a escolha de não escutar essas pessoas. Então ninguém pode dizer que nós somos obrigados a professar qualquer religião. Nós somos obrigados, na verdade, a qualquer coisa, né? Nosso amigo Pierre também, de tamanha sabedoria que ele tinha, nós podemos ver. Olha só, eu já tinha ouvido essa frase, mas eu não sabia que era dele, né? E eu identifico muito, e eu entendo que foi muito esclarecedor quando eu tive a oportunidade de escutar. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Olha que profundo. Ele, um padre, que vamos olhar agora, né, com a visão que nós temos dos padres, não esses mais atuais, mas aqueles que eram mais fechados, né, a falar sobre essa questão de morte, de reencarnação, enfim. Um padre que foi tudo o que ele foi, deixou isso como contribuição para todos nós. Então, para contribuir para a nossa conversa, eu trouxe aqui o que é religião. Eu busquei lá no dicionário, busquei numa pesquisa que falava sobre religião e eu coloquei também o conceito que eu entendo de religião. E aí, no dicionário e também num artigo científico, eles vão ter aí um caminho que vai falar, né, sobre as relações que as pessoas estabelecem com a religião, que é de entendimento, que é uma convicção da existência de um ser superior e de forças sobrenaturais que controlam o destino do indivíduo, da natureza e da humanidade, a quem se deve obediência e submissão. Serviço ou culto a esse ser superior ou forças sobrenaturais que se realiza por meio de ritos, preces e observância do que se considera mandamentos divinos, geralmente expressos em escritos sagrados. Ato de professar ou praticar uma crença religiosa, veneração às coisas sagradas, crença, devoção, fé, tudo que é considerado obrigação moral ou dever sagrado e indeclinável. Causa, doutrina ou princípio defendidos com ardor, devoção e fé. A democracia é sua religião, ordem ou congregação religiosa. Caráter sagrado ou virtude especial que se atribui a alguém ou a alguma coisa, pelo qual se lhe presta reverência. Instituição social criada em torno da ideia de um ou vários seres sobrenaturais e de sua relação com os homens. A observância escrupulosa do culto, a prática religiosa e os laços de piedade e amor que unem os homens ao Deus único. Para mim, o que é religião? Para mim, religião é um caminho de autoconhecimento para aprimoramento e desenvolvimento de nossas potencialidades na relação consigo, com o outro e com o ambiente. É assim que eu vejo a Umbanda. É assim que eu tento compartilhar com as pessoas que estão ao meu redor. Que nós podemos estabelecer essa relação com a religião de uma forma, como o nosso amigo Pierre colocou, que seja, na verdade, não contraditória com a espiritualidade, mas sim que elas caminhem juntas. E aí, que eu não negue também o caminho que eu trilho aqui na Terra, porque eu vou falar para vocês, é muito fácil você viver dentro de um terreiro. Você só se relacionar com as pessoas do terreiro, você se colocar na posição de que é o caridoso e de que vai ajudar todo mundo, que vai salvar o mundo. É muito fácil, porque é muito bom,
tudo aquilo que você sente no antes, no durante e no depois de que você vem para trabalhar. É muito bom você ver uma pessoa que chega triste, angustiada, com dor e sai um pouco mais aliviada. Eu falo que chega até ser um vício. Só que nós voltamos daí na frase que o Pierre deixou pra gente, né? Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Se fosse pra gente viver da religião, viver para a religião, nós não estaríamos encarnados. Nós não teríamos que trabalhar, nós não teríamos vindo em uma família, nós não teríamos que nos relacionar com as pessoas na rua, no supermercado, em todos os lugares. E Deus coloca, e aí eu falo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos a responsabilidade de sermos o tanto quanto pudermos felizes aqui na Terra. E para essa felicidade acontecer, aí nós temos outro tema, né, de vídeo. Enfim, então a religião, ela pode ser sim um caminho em que a gente se liberte, um caminho em que a gente vá se conhecendo, um caminho em que a gente, na relação com o outro e com os espíritos, vá percebendo aquilo que eu carrego dentro de mim, aquilo que eu preciso modificar, aquilo que eu aceito e acolho, porque eu não tenho como amar o próximo se eu não me amar. Então a religião para mim pode ser tudo isso, pode ser esse lugar, pode ser essa relação. E aí eu trago para vocês um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 11. Jesus lhe disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Ele está em Mateus, capítulo 22, versículo de 33 a 40. Durante muito tempo, dentro do terreiro da minha mãe de santo, eu ficava focada no amar ao próximo como a si mesmo. Mais em amar ao próximo. E eu achava que eu tinha que fazer para o outro tudo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, né? E com o passar do tempo, eu fui entendendo que eu só poderia amar o próximo se primeiro eu me amasse. E o que significa isso? Porque a gente acha que sabe o que significa, o que é o amor. Mas, como dizem, né? Tudo que é simples é complicado, tudo que é simples é profundo, tudo que é simples é mais difícil de a gente entender e compreender. A gente só tem uma pontinha de entendimento sobre as coisas. Pois é, como é que eu faço para me amar? Eu pergunto para você, você se ama? Tá. Quais ações que você tem com você que fazem você acreditar que você se ama? E muita gente até fala, né, quando a gente muda de postura e começa a cuidar de si e a dizer não, dar os limites para as pessoas, essas pessoas que estão acostumadas a sempre receber o sim, começam a dizer que nós mudamos, que nós começamos nos tornamos egoístas. E eu fico pensando o quanto que existe de diferença entre o conceito de egoísmo e de auto-amor. E outra reflexão que vem para mim quando fala amarás ao teu próximo como a ti mesmo, é que não significa que eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim,
porque o outro tem outra necessidade, que não é a mesma necessidade que eu tenho. Ou seja, se eu sou aquela pessoa que eu já entendi, que eu não vou bater, que eu não vou ofender, que eu não vou matar, que eu não vou roubar, que eu não vou fazer qualquer coisa que prejudique o outro, andei um pouquinho. Se eu sou aquela pessoa que eu entendi que eu preciso me cuidar, eu preciso fazer coisas que vão me fazer sentir bem, no sentido de me alimentar bem, dormir bem, cuidar da minha saúde, fazer exercícios, estudar, ter também um tempo de ócio, o lazer, ter amigos, família, enfim. É outro passo que eu dei. Agora, se eu estou nesse ponto em que eu já me cuido, que eu já não faço coisas que vão prejudicar o meu próximo e que não faço coisas que vão me prejudicar, então eu posso pensar, bom, então como que eu vou fazer para amar o próximo? Como que eu vou saber o que ele necessita? Só se eu conhecê-lo, né? Para conhecer, eu preciso me relacionar. E aí eu vou entender que ele ou ela vai receber as minhas ações diferente daquilo que eu recebo, diferente daquilo que eu compreendo. Então, eu vou começar a amar essa pessoa quando eu entender que mesmo que eu faça o que eu faça, ele não vai reagir do mesmo jeito que eu reagiria. E eu aprender a respeitar esse jeito, e valorizar e aceitar esse jeito dele de ser. E depois eu dei mais um passo. Depois desse passo, eu ainda não cheguei. Eu também estou na caminhada, né? Até porque o passo do autoconhecimento, eu entendo que quanto mais nós nos aprofundamos em nosso ser, mais enxergamos as nossas características, mais trabalho nós temos, mais dor nós sentimos. Mais alegrias também com as conquistas que nós observamos, né, com esse nosso trabalho de persistência e sabedoria. Então, só aí eu falo que já dá essa vida inteira. E outras vidas, com certeza, né? Porque não deve ser só essa que a gente veio para fazer esse processo. E aí, eu vou fazer a última relação desse slide, que quando a gente executa esse segundo mandamento, nós automaticamente estamos também cumprindo o primeiro. Porque nós fomos criados por Deus. Deus nos ama independente de quem somos, de como estamos, para onde vamos, de onde viemos. Ele nos aceita, Ele confia em cada um de nós. Ele é paciente e amoroso. Para que a gente possa se amar, amar o próximo, amar a Deus, eu trago esse trecho desse livro do Chico Xavier, que foi orientado pelo Espírito Irmão X, e fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma reflexão, né, sobre esse trecho de João, que está no capítulo 8, do versículo 31 a 32. A verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. É realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos, dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. Ou seja, nós vamos aos pouquinhos, passinho de formiguinha, como diz a avó que me orienta,
vamos nos aproximando cada vez mais do que é a verdade, do que são as leis divinas, do que nós somos, do que é o outro, do que é Deus, do que é cada coisa que existe aqui e de que não existe aqui, que existe em outros lugares. Nós somos tão ignorantes no sentido de que não sabemos de tantas coisas, e aceitar isso, você entender que as coisas que acontecem na nossa caminhada vão contribuir para que a gente vá se aproximando cada vez mais dessas verdades divinas que são imutáveis. Eu sempre falo, que numa discussão existe o que uma pessoa coloca, uma visão que a pessoa coloca, que é a verdade dela, a visão do outro, que está ali discutindo, e existe a verdade verdadeira, que é a dos fatos, do que realmente aconteceu. E aí a gente traz uma outra reflexão de que teve um filósofo, que obviamente eu não vou lembrar o nome, que falava que a cada segundo que passa, aquela verdade já deixou de existir, que é a reflexão que fazem ao observar a água do rio, que a água do rio que passa naquele ponto, ela nunca mais vai ser a mesma, porque a cada milésimo de segundo, a cada pouquinho de tempo, já não é a mesma água. Então, a verdade, a percepção que a gente tem da verdade, ela vai se modificando. E não é à toa, que quando a gente está discutindo, na hora da discussão em si, a gente tem uma percepção e fala certa coisa. Se a gente for contar para alguém que a gente brigou com alguém, a gente vai contar de outra forma. Passou mais um tempo, a gente vai contar de outra forma. Passou mais 10 anos, a gente vai contar de outra forma. E o fato que aconteceu realmente ficou lá atrás. Nós não vamos ter mais, saber mais o que realmente aconteceu, porque ficou. E tem um motivo de ser, para que a gente não fique carregando coisas que nos impedem, que são pesos da nossa caminhada, que fazem com que a gente se sinta mal, que a gente pegue e fique ressentindo, amargurado. Enfim, vamos seguir. Outro trecho que vai falar sobre a verdade. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco, senão ela ofusca. Quem escreveu foi Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 628. Ou seja, de nada adiantaria se Deus mandasse para a gente todas as verdades do jeito que elas são, porque a gente não tem condições de entender. É isso que ele quis dizer. Então, aos poucos, com passo de formiguinha, ou menor se puder, nós vamos entendendo o que realmente é o que nós temos de entendimento. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades senão gradualmente, sempre as desvenda à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las. Mais um trecho que vai falar sobre a verdade e de que as coisas vão vindo aos poucos. Esse trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito por Allan Kardec, no capítulo 24, no item 5. Então, para que serve a religião? Eu tenho aqui, um trecho também falando. As doutrinas servem para produzir mais homens de bem e menos hipócritas. Quer dizer, que pratica a lei de amor e caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. Também é uma questão do Livro dos Espíritos, 842 a questão. Pois bem, é o que eu estava falando. Se a sua religião, a sua orientação, a sua relação com a espiritualidade não está fazendo isso aqui,
vamos rever, vamos repensar, né? O que está acontecendo. Mais um trecho de nosso amigo Pierre Chardin, que ele colocou: quanto mais eu estudo a realidade material, mais descubro a realidade espiritual. O que ele quis dizer aqui? Que a gente tem um porquê de estar aqui. Nós não estamos de passagem na Terra. Nós não estamos a passeio, melhor dizendo, na Terra. Estamos aqui para experimentar, para testar, para errar, para acertar, para fazer, para ser, para repensar, para voltar atrás, para viver, para fazer tudo aquilo que a gente sente em nosso ser mais profundo, que vai fazer bem para a gente. E a partir daí eu vou estar conseguindo escutar essa centelha divina que está lá dentro. E aí eu trouxe também o conceito do que é liberdade. Trouxe o conceito lá do dicionário, o conceito do livro dos Espíritos. Eu vou fazer a leitura também, para que vocês possam ter conhecimento. Então, liberdade é o nível de total e legítima autonomia que representa o ideal maior de um cidadão, de um povo ou de um país. Poder de agir livremente dentro de uma sociedade organizada de acordo com os limites impostos pela lei. Faculdade que tem o indivíduo de decidir pelo que mais lhe convém. Condição de uma comunidade de não estar sob o controle ou jugo de um país estrangeiro. Extinção de todo elemento opressor que seja legítimo. Condição do indivíduo livre. Autonomia para expressar-se conforme sua vontade. Condição de um ser que não vive em cativeiro. Ausência de subordinação entre as pessoas. Condição de disponibilidade. Forma de repartir o cabelo em duas metades, risca. Filosofia. No kantismo, a total autonomia, independente de limitações. Kant define a liberdade como uma escolha de si próprio. E aí eu tenho outros também conceitos, e eu peguei lá do Livro dos Espíritos, que quer dizer direito de pertencer a si mesmo. E para mim, liberdade assume o significado de que podemos escolher entendendo que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Temos em mãos diferentes graus de autonomia, capacidade de gerenciar suas escolhas, considerando eu, o outro e o todo. Esse conceito eu fui construindo ao longo da vida, de que eu assumi minha responsabilidade sobre a minha própria vida, sobre aquilo que eu sinto, sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que me acontece, sobre aquilo que vai acontecer. Tudo depende das minhas escolhas, desde a escolha que eu faço todos os dias de abrir os olhos e me levantar, e de até a escolha que eu faço ao final do dia de me deitar, dormir e entender que no dia seguinte eu continuo aqui. E em todas as situações, na minha consciência está gravada, e na minha inconsciência também, de que às vezes as escolhas são difíceis, porque nós conseguimos enxergar algumas formas que podem, acontecer, alguns resultados que podem acontecer, e a gente escolhe dessa forma, prevendo coisas. Mas essa nossa ação de prever coisas é a nossa necessidade de controlar, a nossa necessidade de dizer que está tudo sob controle. E o que mais nessa pandemia me veio é que nada está sob controle, que eu tenho que, na verdade, fazer pequenas escolhas ali no dia a dia. E isso é liberdade.
Eu posso escolher me levantar ou ficar deitado, eu posso escolher fechar os olhos ou abrir, eu posso escolher, aí algumas pessoas vão falar assim, tá, mas eu vim com uma doença, eu não tenho como, é uma doença que não tem cura, mas eu tenho como escolher a forma como eu vou lidar com essa condição. Eu tenho como escolher se eu vou lutar pela vida e viver da melhor forma possível que eu posso, ou se eu vou me colocar na posição de coitado, de vítima, de que Deus foi cruel comigo. Eu posso escolher ser dependente do outro por toda a vida, ou buscar desenvolver dentro de mim capacidades e potencialidades para conseguir cuidar de mim mesma, ou pelo menos o tanto que for possível. Se eu tenho uma condição difícil financeira, eu posso escolher ir para a rua pedir dinheiro, ou eu posso escolher outras formas de lidar com o dinheiro, porque o dinheiro também é um instrumento de aprendizado. Se eu nasci num lugar em que eu estou exposto a todo momento pela violência, eu posso escolher como lidar com isso, se eu vou sucumbir e agir no mesmo caminho, ou se eu vou buscar outras formas. Ah, Silvia, mas daí você está dizendo que é culpa de quem nasce lá no meio da comunidade, que vira traficante. Você está desconsiderando toda a influência? Não, não estou desconsiderando toda a influência. Nós sabemos que o meio ele afeta muito a gente, principalmente quando nós estamos encarnados. Nós somos limitados, suscetíveis às limitações do corpo material, mas também entendo de toda a potência que nós temos dentro da gente, e que numa mesma família que nascem nesses lugares, nós temos pessoas que sucumbem, né, à violência e outros que se mantêm firmes e que buscam de toda forma, né, se manter nesse caminho em que não necessite agir dessa forma agressiva ou então violentando a si e o outro, ou praticando qualquer ação que possa prejudicar. Então, talvez as escolhas sejam difíceis, mas sempre existem escolhas. Para finalizar, eu compartilho aqui com vocês uma indicação dos Amigos da Luz, que é um canal de um grupo que traz reflexões sobre o Espiritismo de uma forma muito bem-humorada. E esse vídeo ele é intitulado Prisões. E quando eu assisti, me trouxe várias reflexões. Então eu deixo aqui como uma sugestão para vocês. E aí chegamos ao final do nosso vídeo com a seguinte pergunta: a religião liberta ou aprisiona? E aí, o que vocês acham? O que vocês sentem? Como vocês se sentem? E eu respondo: depende de você. Depende de como você lida com essa relação. Eu me sinto cada vez mais liberta, porque a cada dia mais eu me conheço. A cada dia mais eu conheço o ser humano e entendo e acolho e sinto dentro de mim a dor, minha dor, a dor do outro, a dor do todo, a minha alegria, a alegria do outro, a alegria do todo. As características que em mim ainda necessitam eu ter cuidado, acolhimento e modificação. Aquilo que me impede de me sentir mais tranquila, serena, que me atormentam. O caminho da Umbanda que eu escolhi
para me relacionar com a espiritualidade, ela faz com que eu me torne um ser humano melhor. E por isso, nessa busca que eu faço esse vídeo, porque também é uma forma de eu escutar tudo que eu estou dizendo para vocês e fortalecer isso dentro de mim, de modo em que vai chegar um momento da minha vida em que eu não vou precisar mais falar, que eu simplesmente vou ser e estar em paz e equilíbrio. Axé a todos que ficaram até aqui, que tiveram a paciência, o cuidado e o carinho de acolher essas palavras, mesmo que seja para dizer não concordo com nada disso. Isso também faz parte do processo de desenvolvimento. Entender aquilo que não faz parte da gente. Então, continua aqui. Se você gostou, curta e compartilha. E ficamos então para a próxima. Axé, Saravá. Bom dia para quem é do dia e boa noite para quem é da noite.